O Green Bay Packers conta com seus reforços internos para ter sucesso na temporada de 2025. Nesse vídeo, 7 jogadores dos Packers que precisam dar um passo a mais, tática, física e tecnicamente, para que Green Bay possa ter reais chances de sonhar com a tão viagem ao Super Bowl dessa temporada. Jogadores que estão no elenco de posições que o Packers tinha necessidade antes da pré-temporada e que precisam entregar um nível excelente de futebol americano para que a equipe de Green Bay seja verdadeiramente competitiva. Esse é o teu diário de notícias em português do Green Bay Packers aqui no Brasil. Tá no ar o diário do Packers do Cheeseheads Brasil. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Eu sou Matheus Cabezudo e vocês sabem, esse é o Cheeseheads Brasil, o maior portal sobre o Green Bay Packers no Brasil, conteúdo em português 24 horas por dia no cheeseheads.com.br, matérias novas toda semana, vídeo novo no canal aqui todas as quartas-feiras. Além disso, nas terças nós estamos juntos ao vivo, em live, respondendo as perguntas de vocês e debatendo com vocês as coisas dos Packers e da NFL. Claro, a gente conversa sobre tudo que está acontecendo na liga, porque a gente ama futebol americano, é claro, o Green Bay Packers é nossa pauta principal, mas a gente conversa sobre os assuntos da NFL toda terça às 21 horas. E então é conteúdo em português o ano inteiro sobre os Packers aqui, que eu busco fazer com todo carinho, com todo o apreço, com toda a paixão pelos Packers, né, que é o meu time do coração. Então, se vocês gostam dessa ideia de ter um conteúdo em português aí sobre os Packers, enfim, deixa o likezinho aí que é bastante importante, deixa o like, deixa o hype no vídeo, deixa o like, tem um botãozinho aqui embaixo assim, ó, hypar. Vocês apertam ali, o like, o hype é de graça, se inscrever também. Então te inscreve no canal aí e ajuda muito mesmo aqui na divulgação, na monetização, na manutenção aí de servidor do site, de enfim outros investimentos que eventualmente a gente tem aqui. E se vocês querem apoiar o nosso canal ainda mais, se torne membro do canal e participe de grupos exclusivos com sorteios, liga de fantasy, etc. Tudo isso aqui para os amigos do canal aqui do Cheeseheads Brasil. Mas eu estava refletindo, inclusive a gente falou um pouquinho sobre isso na última live aqui do Cheeseheads Brasil, sobre jogadores, sobre posições ainda de necessidade, né, dos Packers. Então essas posições de necessidade a gente imagina, né, principalmente por conta do que o Packers não conseguiu entregar tecnicamente na última temporada. Então a gente pensa de cara em cornerback, porque os Packers ainda não têm a confirmação do retorno de Jaire Alexander, por mais que isso vem se tornando algo cada vez mais forte. Mas de fato, hoje o Packers não tem a confirmação que terá Jaire Alexander. E outra, Jaire é um jogador que perdeu metade dos jogos da sua carreira. É um número realmente absurdo, né? Perder metade dos jogos da carreira por conta de lesão. É um jogador que dá para confiar na posição de corner número 1. O Packers trouxe o Nate Hobbs, que não é nem de longe um jogador que um dia foi perto do auge do Jaire Alexander. Nunca jogou perto do auge do Jaire Alexander. Mas um bom jogador, um bom corner e tal. E os Packers têm o Keisean Nixon hoje como corner número 1. Carrington Valentine. Tem outros jogadores ali na posição de defensive back que podem fazer ali um safety, pode fazer um nickel corner, etc. Mas os Packers estão tendo essa posição. Edge rusher. Tá, edge rusher. Putz, o Packers não é um time que consegue pressionar o quarterback. Não consegue derrubar o QB adversário. Não consegue gerar pressões. Não consegue atrapalhar jogadas do ataque adversário pressionando o passador. Então, edge rusher é uma posição de necessidade. A gente pode colocar aqui também, querendo ou não, a posição de tight end. Por que não? Temos o Tucker Kraft, mas e depois do Tucker Kraft? E quando ele não está em campo? Né? A gente não tem esse jogador ali confiável para fazer essa função número 2.
O próprio running back, com a saída do Emmanuel Wilson, que era um jogador razoável, com lampejos de bom, talvez não tinha essa segurança para segurar a bronca como running back número 2, né? Mas de grandes necessidades, talvez o Packers precisava de wide receiver, precisava de wide receiver também, né? Muitos drops na temporada passada. Então o Jordan Love já não indo tão bem assim em tomadas de decisão, em passes em profundidade, e ainda sofria com drops, né? Não tinha como fazer milagre também o Jordan Love. Então algumas posições que o Packers nós tínhamos aqui como um mapeio de necessidades da equipe. Mas a equipe de Green Bay aposta para a temporada de 2025 não na troca do seu elenco, na manutenção dos jogadores que ainda estão em contrato de calouro, estão em renovação, e espera que esses jogadores evoluam. Então os reforços, os verdadeiros reforços da free agency, ou melhor, os reforços de veteranos free agency, entre aspas, né? Os reforços que estariam nesse período de free agency, melhor dizendo, os reforços de veteranos vêm internamente. As posições que o Packers quer suprir como suas grandes necessidades estão em jogadores que já estão no elenco. O Packers acredita, e não só acredita, como financeiramente e dentro da composição do que se organizou para fazer financeiramente, com a renovação do Jordan Love, com jogadores caros como o guard Aaron Banks, como foi ano passado o próprio Josh Jacobs, como foi ano passado o próprio Xavier McKinney. O Packers precisa desse step up, precisa dessa subida de nível dos jogadores internos. E eu quero trazer aqui 7 jogadores que o Packers precisam que deem esse passo a mais, que entreguem de fato com excelência, a um nível de excelência. Nada abaixo da excelência é aceitável para esses jogadores nessa temporada, porque o Packers vai precisar justamente deles nesse nível, senão o Packers não vai conseguir competir de novo, né? Vai brigar ele por uma vaga número 7 da NFC e no máximo aí sonhar em ganhar um jogo nos playoffs. Se esses jogadores não entregarem um nível de excelência, dificilmente o Packers vai competir. Então eu quero trazer 7 nomes que já enfrentam temporadas cruciais. Olha bem, esses jogadores enfrentam temporadas cruciais em suas carreiras. Temporadas que podem ser encruzilhadas, uma mudança de rumo em suas carreiras, no Packers e na liga. Tá? Então são temporadas de pressão para esses jogadores aqui. Eu começo com o mais simples para a gente debater, Marshawn Lloyd, né? Selecionado na 3ª rodada do draft de 2024, jogou apenas aqui uma partida na temporada passada devido a múltiplas lesões, não conseguiu estar em campo, e ser saudável é uma grande habilidade nessa liga. Então o Marshawn Lloyd poderá contribuir como running back número 2. Ele veio para isso, uma escolha de 3ª rodada de um running back. O Packers já escolheu em outro ano o A.J. Dillon numa 2ª rodada. 3ª rodada num running back. Precisa entregar, precisa jogar, precisa carregar o piano quando o Josh Jacobs não está. Jogador que enfrenta uma temporada crucial. Edge rusher Lucas Van Ness, né? Precisa provar definitivamente o valor que o Packers pagou em uma 13ª escolha geral de draft aqui de 2023. Tá? São 7 sacks, 14 tackles para perda de jardas nas suas primeiras 2 temporadas, jogando em 33 e 39%, 33 e 39% respectivamente, dos snaps defensivos. Tá? Lucas Van Ness, um jogador que não entregou ainda no nível da posição premium, e o Packers vai simplesmente precisar, é obrigatório que o Lucas Van Ness tenha uma temporada excelente em 2025 para o Packers ter chances. Para o Packers ter chances nesse ano. Tá? Aspas aqui para o Lucas Van Ness em entrevista. Os últimos meses foram bons. Só me reorientando, deixando meu corpo saudável e pronto para a próxima temporada. Estive na Califórnia, então foi uma pequena mudança aqui no Centro-Oeste. Foi ótimo. Me sinto na melhor forma da minha vida, muito saudável e pronto para começar. Então o Lucas Van Ness dizendo que se sente na melhor forma da sua vida. O jogador que o Packers precisa demais. Lucas Van Ness.
muito pouco entrega, mas os Packers precisam dessa posição premium de edge rusher, que foi tão carente no passado, que Lucas Van Ness entregue. Eu falei sobre tight ends antes no início do vídeo. Luke Musgrave, né? 2 primeiros anos afetados por lesões sérias, né? Uma laceração no rim, uma laceração física no rim, depois de uma pancada, cirurgia no tornozelo, draftado na 2ª rodada de 2023. O próprio técnico de tight ends dos Packers aqui, o John Dunn, em entrevista de início de temporada aqui com os treinadores de posição, disse que ele está fazendo um ótimo trabalho nessa parte de recuperação. Teve contratempos na visão dele na temporada passada que atrapalharam, mas sem culpa dele próprio. É um jogador que estava em ascensão, de acordo com o Dunn aqui, John Dunn, técnico de tight ends. E ele até disse que vai ser divertido ver Tucker Kraft e Luke Musgrave juntos nessa temporada. Musgrave precisa ficar saudável e ele precisa entregar, já é uma temporada crucial para ele. Luke Musgrave precisa entregar um bom futebol, participando. Ele entrou com o potencial do tight end número 1 dos Packers, aquele cara um pouco mais esguio, mais puramente recebedor, e precisa entregar. Começou com um bom potencial, as lesões atrapalharam, depois que ele voltou devagar também, sem muita participação. O Matt LaFleur também errando em alguns momentos e não acionar tanto os tight ends. Um conjunto de coisas precisa acontecer para o Luke Musgrave voltar, e ele precisa voltar muito bem para 2025. Outro jogador que está aqui já tem uma temporada crucial, tá? Cantou de galo e agora a gente quer ver entregar. Cornerback Keisean Nixon, tá? 88 tackles, 7 passes defendidos e 1 interceptação na última temporada. Ele disse que o cornerback número 1 não retorna chutes, e ele é o cornerback número 1 dos Packers, se auto-intitulando cornerback número 1. O Brian Gutekunst disse em entrevista que entende que ele jogou muito bem na última temporada, e que ele realmente se encaixa no que Jeff Hafley tem tentado fazer na defesa dos Packers. Keisean Nixon tem uma temporada crucial aqui, porque com a incerteza do Jair Alexander, ele é um cara que vai ser um foco da defesa dos Packers. Keisean Nixon, contratado para ser um puramente retornador, em 2025 já é cornerback número 1 dos Packers. Veio o Nate Hobbs agora, o Carlton Valentine talvez com uma evolução, quem sabe o Jair Alexander retornando. Os Packers na posição de corner ainda é frágil, ainda é instável, mas o Keisean Nixon, sem sombra de dúvida, precisa ter uma ótima temporada. Ele não vai ser de fato um cornerback, ele vai ser aquele cornerback 1A, sabe? Não talvez por qualidade, mas por função mesmo. Com o Jair Alexander, sem a gente confiar que ele possa jogar uma temporada completa, e nada nos leva a crer que se ele voltar, ele jogará uma temporada inteira, ele vai ser aquele 1A pro Jair Alexander, 1B, descansar. Depois do Jair Alexander voltar, a gente tem os nossos dois 1, né? 1A e 1B ali dentro de campo, mas com o Jair Alexander com snaps dosados, o Packers cuidando dele por conta das lesões, o Keisean Nixon vai ser muito mais acionado. Vamos ver como que ele vai se comportar. Eu trago também aqui, por que não, Jordan Love. Jordan Love, tá? Assinou o contrato de 220 milhões, entrando no seu 3º ano como titular. O Jordan Love teve uma temporada espetacular, um final de 2023 espetacular. O 2024 dele foi muito afetado pelas lesões no início do ano. Eu vejo que no final do ano, ali nos últimos 8 jogos, 7, sendo bem ainda amigo, digamos assim, do Jordan Love, ele já não tinha tanto impacto das lesões assim, que justificassem os erros que ele estava cometendo. Então, erros de precisão em bolas profundas, erros de leitura propriamente, mas muito erro de antecipação, alguns lances onde ele era agressivo demais desnecessariamente. Então o Jordan Love, ele precisa dar um passo. É uma temporada crucial da carreira de Jordan Love. O 3º ano do QB dos Packers. É um ano crucial para o Jordan Love. Precisa ser excelente. Ele precisa ser excelente se os Packers quiserem ter chances de brigar na NFC.
E nós vamos aqui pro 7º ano de treinador do Matt LaFleur, pro 8º ano de gerência do Brian Gutekunst. Está na hora. Está na hora do Packers voltar a disputar um Super Bowl. E ele precisa ser excelente nessa temporada. O Adam Stenavich também na entrevista de treinadores, ele disse o seguinte, aspas para o Stenavich. Para ele, o importante é a consistência em tudo que faz, melhorando a precisão, o jogo de pés e simplesmente assumindo o comando mais o comando do ataque. Conversamos com todos os caras do vestiário e o Love tem feito um ótimo trabalho de comunicação do quarterback com o recebedor, com a linha ofensiva e garantido que todos estejam na mesma página. Não é necessariamente uma relação técnico-jogador, mas jogador com o jogador. Então aqui o Jordan Love também, né, foi requisitado pelo próprio Matt LaFleur, que falou em entrevista aberta aqui para a imprensa, dizendo que ele espera o Jordan Love um líder mais vocal. Até hoje isso me ressoa de forma muito interessante. Nós queremos o Jordan Love como um líder mais vocal, que ele fale mais. Então o Jordan Love não é um jogador que se expressa muito no vestiário, apesar de ter o respeito dos jogadores. Precisamos que o QB seja um cara um pouco mais vocal, que puxe ali aquela motivação do vestiário, que dê a palavra. Isso é importante também para o Jordan Love assumir esse papel. E ele tem que evoluir em todos esses aspectos, não só técnicos, né, mas também anímicos para a temporada de 2025. Defensive tackle Kenny Clark. Em 2024, o menor número de sacks desde o seu ano de estreia em 2016. Ele ganha mais do que 21 milhões de dólares por temporada. 3 vezes Pro Bowl, tem 29 anos, Kenny Clark. Vem da pior temporada da carreira. E os Packers, a gente falava no processo do draft, putz, os Packers têm tantos jogadores de linha defensiva, defensive tackles aqui interessantes de primeira, segunda e terceira rodada para o Packers pegar o seu DT e tudo mais. Muito por causa da desconfiança no Kenny Clark. Os Packers apostam na recuperação do Kenny Clark. Jogador de 29 anos, já é um veterano. Para um DT, 29 anos já pesa um pouco mais. Mas os Packers precisam que ele seja excelente também, Kenny Clark, para justificar 21 milhões de dólares por temporada, né? Então isso aqui que vai ser importante também do Clark, já entrar um pouco com essa pressão que pode ser muito bem a última temporada dele em Green Bay. E por fim, Jayden Reed. Eu falei da posição de wide receiver no início do vídeo. Sofreu 10 drops na temporada passada, o maior número da equipe, e empatou aqui em quinto lugar, com a pior marca de drops totais da NFL. Aqui o Jayden Reed. Os Packers draftaram aqui o Matthew Golden na primeira rodada desse último draft. Inclusive rolou aquele burburinho. O agente do Jayden Reed requeriu uma ligação com o Brian Gutekunst, pedindo, né, putz, o Jayden Reed ele é o wide receiver número 1 desse time ou não? Já devo começar aqui a especular uma possível não renovação daqui a 2 anos? Já rolou isso, porque o jogador está preocupado em perder a sua posição de prioridade. Já houveram rumores o ano passado, rumores na verdade, informação, né, de que o próprio Dobbs era um jogador que estava descontente com o número de targets que estava recebendo, e agora o Jayden Reed com seu agente conversando com o Gutekunst para saber se ele é o wide receiver número 1 da equipe. Um pouco estranho esses movimentos, mas o fato é que o Jayden Reed é um jogador muito talentoso. Eu amo esse jogador. Acho tecnicamente um cara que agrega demais, assim, muito mesmo. Agora, ele precisa dar um passo a mais. Ele precisa ter consistência aí nos drops para que os Packers tenham mais chances no seu ataque. Tenham aí, de fato, um ataque importante, interessante com o Jayden Reed. E o Matthew Golden é um cara que também vive um ano crucial. E que se os Packers quiserem ter um ataque dinâmico explosivo, o Jayden Reed precisa ser excelente também. Tem mais algum outro nome? Algum aqui que eu falei que vocês não concordam, que não faz sentido, já estava jogando bem, não faz sentido criar essa expectativa, ou que eu falei até pouco dentre os nomes, ou algum outro nome? Deixa aqui nos comentários.
Quero saber a tua opinião. O like de vocês é fundamental e a gente segue juntos aqui falando sobre as coisas do Green Bay Packers. Beleza, gente? Valeu demais. Obrigado pela parceria. Tamo junto. Abraço a todos. Aqui vocês sabem, na boa e na ruim é sempre Go Pack Go. Fiquem com Deus. Valeu.